Esse é o Bobeiras para Refletir. Nosso momento de relaxar, falando de séries e filmes bem levinhos. E também de pensar sobre as nossas próprias questões enquanto falamos da vida de pessoas fictícias. Eu sou Marina. E eu sou a Juliana. Pegue sua pipoca e vamos de fofoca. Oi, gente. Esse é o nosso primeiro especial de Halloween de 2022. Nós vamos ter 2 episódios especiais de Halloween, esse e o da semana que vem. Então, aguardem. Hoje a gente vai começar com um filme que é de terror mesmo. Pânico. Então, amiga, começa com a sinopse. Tá, eu vou ler a sinopse que tá no Globoplay. Eventos estranhos começam a ocorrer com Sidney Prescott e seus amigos. Logo, eles percebem que estão sendo perseguidos por um serial killer e passam a fazer parte de um jogo sádico. Então, vamos começar falando do filme em geral, ou a gente começa falando da nossa relação com o filme de terror? Vamos começar falando sobre isso? Vamos, acho melhor. Sou uma pessoa bastante medrosa. Eu não costumo assistir filmes de terror, tenho trauma. Porém, acontece que namoro uma pessoa que gosta muito. E aí, graças a isso, eu acabo assistindo muitas coisas e aprendi a gostar de algumas coisas, tá? E o Pânico é um dos tipos de filme que eu gosto, porque ele não se leva lá muito a sério. Ele é uma grande sátira a outros filmes de terror, tanto que ele cita muitos outros filmes durante a história. E eu acho que isso é o mais legal dele. E a outra coisa que eu gosto é a coisa do mistério do serial killer. Afinal, eu sou uma pessoa que, já muito dito nesse podcast, gosta de série de policial, investigação e tudo mais. Então essa parte do filme me deixa muito feliz. Tipo, quem será o assassino? E, enfim, toda a coisa do mistério é o que mais me agrada. Tá, agora eu vou falar o meu lado, né? Eu não suporto filmes de terror. Eu odeio ficar tomando susto gratuito. Inclusive, assistindo Pânico, eu me assustei umas 2 vezes, no mínimo. Se assusta bastante. Mas, por incrível que pareça, na minha infância, eu assisti, acho que quase todos os filmes de terror que passavam nessa época. Aí a pergunta que fica é por quê, amiga? Pois é por culpa do meu primo. Como a gente falou em Red, eu ia com ele e com a minha tia alugar filme, alugar VHS. Então ele sempre trazia vários filmes de terror. Foi assim que eu assisti praticamente todos os Exorcistas, e depois eu ficava morrendo de medo e eu não tinha coragem nem de ir pro meu quarto sozinha. Pausa, Exorcista, não assisto. Não tem ninguém neste mundo que me faça assistir esse negócio. Não assisto. Eu tenho trauma pelos outros, por todo mundo que já assistiu e fala que é horrível. Não assisto. Além desses, além do Exorcista, a gente assistia muito os filmes do Fred, Jason, aquela saga, eu sei que vocês fizeram no verão passado. Todos esses filmes, eu assistia tudo isso com ele, eu ficava morrendo de medo depois. Eu não sei por que diabos a minha mãe deixava eu assistir isso, porque depois ela que sofria, que não tinha coragem de fazer nada sozinha. E aí depois eu parei de assistir, chega, a gente tá passando trauma. E aí só fui assistir de novo agora, Pânico. Eu mais nova, eu não assistia não. Quer dizer, eu assisti um sem querer uma vez, que é o grande motivo do meu trauma, que foi Carrie a Estranha, que eu dormia muito tarde. E desde sempre, desde muito nova, eu dormia muito tarde. E aí às vezes eu ficava assistindo coisas que eu não deveria na televisão. E numa dessas noites tava passando Carrie e tava naquela parte que tava briga por quem ia no baile e quem não ia. E aí tudo parecia uma grande comédia romântica, né? Que é a trama de todas as comédias possíveis. E aí, de repente, vira um banho de sangue. E ficou horrível. Só que, eu comecei assistindo, fiquei interessada por uma parte. Quando eu vi, tava assistindo a parte horrorosa. Hoje, eu já reassisti Carrie. Inclusive, esse ano eu assisti. E vi que não é, nossa, meu Deus, muito assustador. Mas pra uma criança, sei lá quantos anos eu tinha na época, devia ter uns 10 anos. Quando eu assisti isso sem querer, foi horrível. Até porque eu estava com outra expectativa. E aí sim, uma coisa que eu achei muito engraçada assistindo Pânico é que eu nunca tinha visto esse filme. Eu lembro que uma vez eu assisti com esse meu mesmo primo, o Lucas, eu assisti Pânico 4, mas era assim, no comecinho da Netflix. Aí tinha lá esse filme e a gente sentou e começou a assistir, foi rindo e tudo mais, foi engraçado.
Mas eu nunca tinha visto os outros. E aí, quando eu fui assistir pra gravar esse episódio, eu só conseguia lembrar de Todo Mundo em Pânico. Porque, gente, é, tipo, idêntico. E Eu fiquei com esse problema também. Às vezes até parece que Pânico é muito mais comédia do que Todo Mundo em Pânico. Porque não tem a menor condição esse filme. Eu gosto de filmes de terror assim, porque é o filme que a gente fica falando mal do personagem, né? Que a gente fica dizendo, Olha, burro, pelo amor de Deus, como é que pode? Por que não corre? E logo no começo, e ele é um filme que te quebra um pouco de expectativa, né? E eu imagino que na época deve ter sido muito mais bizarro isso, porque começa o filme com a Drew Barrymore e tu pensa, ela vai sobreviver, ela é a protagonista. E ela, tipo, é porque ela era uma atriz muito famosa e ela é justamente a primeira que morre. E aí tu fica, gente, mas já mataram. Essa parte dela foi que eu achei mais nojenta. Ai, o resto do filme até que tem umas besteiras, assim, mas nada tão nojento quanto essa primeira parte. Foi desnecessário. É horrível. E assim, amiga, porque piora, né? Porque nesse primeiro filme não mostra tanto... A gente vai focar muito no primeiro filme aqui, galera, mas eu vou acabar citando muito os outros. Gente, porque eu fiz uma grande maratona no início do ano e tal, e eu assisti todos. E aí, então eu vou acabar citando, né, algumas coisas dos outros filmes, inclusive do mais recente. E o mais recente, ele é muito mais gráfico, por exemplo. Tipo, cada facada aparece com detalhes, e aí eu já fico um pouco incomodada, não é o tipo de coisa que eu gosto. Eu gosto muito dos primeiros, porque como não tinha tecnologia para fazer realmente um negócio muito mais gráfico, graças a Deus, fica muito menos crível a coisa, e aí eu consigo assistir tranquilo. Eu prefiro. Então eu tenho mais apreço por esse primeiro mesmo. E aí tu fica assistindo, principalmente nessa primeira parte aí, que é com a Drew Barrymore, a gente vai assistindo e tu fica... Essa mulher, na hora que ela começa que ela atende o telefone, ela fica conversando com um estranho. Pois é, já começa aí o negócio estranho. Tipo, liga um cara várias vezes, ela sabe que já tá, tipo, não é o número certo, por que ela começa a conversar com esse desgraçado? Gente, não faz o menor sentido. Eu desligaria e se ligasse de novo eu não ia atender. Não Exatamente. Faz sentido. E por que atende o telefone de novo? Nada faz sentido. Aí ela começa a perceber que ele é um stalker maluco, aí é que ela vai trancar a porta. Ou seja, é umas casas dos Estados Unidos que não tem um muro. Não, é tipo de filme que só faz sentido realmente ser feito nos Estados Unidos. Tipo, o pessoal no Brasil, com a casa aberta, não existe isso. Toda trancada dentro de casa, 15 chaves. Né? Não faz o menor sentido. Aí é que ela começa a trancar as portas de casa. E sem nenhum sentido nenhum de novo, porque ela começa a trancar um monte de porta de vidro. E aí tu fica... Adianta merda nenhuma, meu anjo. Trancar um monte de porta de vidro. E essas casas também, tipo, são muito isoladas, sabe? Tipo, leva um tempão pra chegar na casa dela. Na casa da Sidney também, é tudo muito afastado, muito isolado. Não tem um vizinho do lado. É muito louco isso de subúrbio americano, que as casas são todas muito longe. Aí até, em algum momento, quando começa a aparecer a casa da Sidney, não tem nada em volta da casa da Sidney. Nada. É mato em volta da casa da Sidney, tu fica... E de novo, ela com as coisas abertas, um monte de porta de vidro, e eu fico... Meu Deus, gente, como? Aí, enfim, a coisa que acontece essa primeira morte, e é um adolescente... A outra coisa é a questão dos adolescentes com 35 anos já, né? Gente, não. Porque, olha, em Eu Nunca, o Paxton já não passa muito como adolescente. E ele tem seus 31 e pouco. Agora, em Pânico, não faz o menor sentido, gente. Eles botam uma galera 35 pra fazer adolescente de 16. É muito estranho. Vocês não tentaram. Pelo menos finge, bota uma universidade, um negócio assim. Né? Enfim, acontece o primeiro crime e... A coisa muito bizarra que eu reparei assistindo de novo, acontece um crime na casa dela, desta suposta adolescente. E aí, no outro dia, os repórteres estão todos na frente da escola. Escola? Sim, não faz sentido nenhum. Quando eles apresentam a repórter, que é a Mônica, de Friends... Sim. Jamais vou acertar o nome dessa mulher, gente, viu? O nome dela é Mônica. Porque ela aparece e, tipo, já tem uma história entre ela e a Sidney. Aí eu fiquei um tempão tentando entender, mas o que tá acontecendo? Aí depois que eles explicam que a mãe da Sidney foi assassinada e que a repórter tava fazendo
uma investigação sobre quem realmente tinha matado a mãe da Sidney. E é meio confusa essa parte, né? Isso, é meio... Tu fica, mas... Por que uma adolescente já ia ter treta com um repórter? Já trata a mulher mal gratuitamente. E aí, de novo, a coisa da adolescente não parecer uma adolescente é que não parece que tem uma distância muito grande de idade entre ela e a repórter. Que já é uma adulta. E aí é meio esquisito até, porque... E aí, na verdade, eu acho até que fica menos esquisito, porque imagina só aquela cena em que ela dá um soco na cara da repórter, se fosse realmente uma pessoa que parece uma adolescente, ia ficar meio ridículo. Aí nessas horas eu fiquei, ainda bem que ela não parece tão adolescente, porque ia ficar meio bizarro. Acho que faltou também a gente falar que o filme foi lançado em 96, né? Então tem isso também, é um filme mais antigo, então umas coisas assim que a gente tem que deixar passar. Sim, não. Diversas coisas que a gente tem que deixar passar. E várias coisas que eu agradeço, tipo a falta dos efeitos muito bons ali, que eu fico feliz. Porque isso evita que eu fique sofrendo, vendo coisas muito gráficas. Mas, assim, aí começa todo um pânico, né, generalizado de que tem um assassino à solta, porque é de novo, né, aquele cenário da cidade pequena e pacata que começa a acontecer muitas coisas estranhas, né? E aí, primeiro teve o assassinato da mãe da Sidney, que já tinha sido um negócio bizarro, fora do normal, para uma cidade daquela. E logo um ano depois, né, acontece esse primeiro assassinato dessa adolescente, o que é estranho. Na verdade, 2 adolescentes, né, porque ele mata tanto essa menina quanto o namorado dela. O namorado dela. Inclusive na frente dela, gente, horrível. Ai. Horrível. Meu Deus. O psicólogo dessa cidade, ele deve estar com a conta dele recheada, porque olha, é trauma atrás de trauma. Ou não, porque acompanhe nos próximos episódios, a Sidney não faz uma terapia, gente. Ela precisava muito. Só desgraça na vida dessa mulher. Exatamente. Aí, vamos pro próximo tópico. A gente começa a ser apresentado, né, aos outros personagens. A Sidney, nossa protagonista. E a Gale, né, tem lá o atrito entre elas. Aí tem os amigos da Sidney. Que todos se comportam tais quais os psicopatas. Todos têm umas falas estranhas, eles se comportam de um jeito esquisito, eles são todos horríveis. E aí a única coisa que eu consigo pensar é: por que ela é amiga dessa gente? E o namorado dela, que invade a casa dela. Isso! Gente, tem essa cena, né, que ela tá em casa, de pijama. Gente, não faz sentido. A menina tá em casa de pijama, assistindo um negócio na casa dela, aí do nada o rapaz aparece na janela, igual um doido. Não, gente. Não. Por quê, cara? Começa aqui, a primeira prova de que é muito fácil invadir essa casa, que esse namorado tá entrando na casa dela escondido aleatoriamente. Olha que é uma pessoa que ela conhece, ele podia muito bem entrar pela porta, mas não. Então já mostra que essa casa é facílima de se invadir, né? Já fica aí o pequeno coisa problemática. Segundo que, pelo amor de Deus, quem faz isso? E na época já tinha celular, né? Tipo, eles mostram, tanto que o assassino liga, pôr no celular e tudo. Mas não era muito comum todo mundo ter celular. Por isso que é meio esquisito que ela tem uma parte que o assassino tá perseguindo ela, e aí depois de um tempo o namorado dela aparece. E ele deixa cair um celular. E aí ela começa a acreditar que ele pode ser o assassino. Por ele ter deixado o celular cair. Exatamente. Se fosse hoje em dia, o que é uma pessoa com celular, né? Todo mundo tem. Mas mesmo assim, esse rapaz é esquisito e ele tendo celular, ele podia muito bem ter. E não tinha celular, mas tinha telefone. Dava pra ele ligar pra essa mulher. Mas enfim. A coisa de que ela é adolescente, não era pra estar falando com o macho uma hora dessa da noite. Essas coisas, mas eu acho muito pior ele ficar aparecendo na janela aleatoriamente. Assim. Se eu fosse pai e mãe, eu acho que eu ia preferir que ligasse. Eu achava um pouco mais saudável. Aí quando o pai da Sidney entra, ele escuta esse barulho do namorado dela entrando no quarto e ele vai lá ver o que tá acontecendo. E aí ele avisa que ele vai fazer uma viagem e tudo mais, que ela vai passar um tempo sozinha em casa. E é bem nessa época que tá tendo esses crimes. Esse monte de assassinato.
né? Ai, meu filho, eu sei que estão matando adolescente por aí, mas eu vou viajar, tá? Fique aí com a casa sozinha. Lute. E daí que você já tem trauma, sua mãe morreu, né? Ela chama aquela amiga dela pra ir pra lá. E, nossa, essa amiga, tipo, fica enrolando, diz que tá indo, mas não vai, demora. Tipo, uma péssima amiga, olha. Ela chega depois que já aconteceu toda a confusão na casa da Sidney, que o namorado dela já foi preso. Aí ela chega, ai, amiga, o que aconteceu? Ai, prêmio de pior amiga do mundo. Vai justamente pra essa moça. Ela chega num fusquinha, engraçado. Tem essa coisa de que os adolescentes dirigem nos Estados Unidos, eu acho uma irresponsabilidade sem tamanho. Não deveria. E a amiga da Sidney é irmã de um policial. Que em Todo Mundo em Pânico, ele é ridículo. E em Pânico ele é mais ridículo ainda. Isso acabou pra mim, o filme, porque quando eu fui assistir esse filme, eu já tinha visto Todo Mundo em Pânico. E eu só lembrava desse personagem de Todo Mundo em Pânico que atrapalha muito a situação. E aí tem uns momentos que ele tá sendo muito ridículo. E aí tu não consegue levar esse personagem a sério. O que é um problema, porque ele é um personagem muito importante pra série de filmes. Em algum momento, depois da minha grande maratona, isso passou. Óbvio, porque eu acabei me apegando ao personagem. Porque realmente ele é muito importante. Eu não consegui me desapegar disso, dele ser tosco. Tanto ele quanto a repórter, eu não conseguia parar de ficar comparando com os personagens de Todo Mundo em Pânico. Quando ela apareceu, eu falei, meu Deus, a Rachel já, a Mônica é a repórter. Porque eu sabia que ela tava em pânico, mas eu não sabia qual era o personagem dela. E aí, tipo, depois disso eu não conseguia levar a sério. Porque eu toda hora lembrava de Todo Mundo em Pânico. Pois é. Sim, aí depois dessa situação, dessa primeira situação em que a Sidney é perseguida pelo assassino, e aí ela sobrevive, e a partir do momento que ela sobrevive, as pessoas descobrem como é que o assassino se veste, né? E aí tem todo aquele momento na escola que é ridículo, que eu fico, gente, tudo bem que não dá pra dizer que no nosso mundo, fora do cinema, essas coisas não acontecem, as pessoas não são ridículas, porque elas são. Mas, gente, pelo amor de Deus, os meninos da escola dela que simplesmente se vestem igual assassino e ficam correndo, sabe? Que ódio! E aí depois ainda matam o diretor. Cara, e o diretor também age de um jeito esquisito. Todo mundo age de um jeito muito esquisito nesse filme. Todo mundo... eu imagino que deva ser proposital pra gente ficar desconfiando de todo mundo, mas acho que tem um momento que passa do ponto que tu fica, meu Deus, por que as pessoas se comportam assim? Tem um outro momento que também passa do ponto, que é nas referências dos filmes clássicos, né? Tipo, tem aquele amigo que... Eles estão até na locadora, é engraçada essa cena, que eles estão na locadora. E tem um amigo que trabalha na locadora, né? E aí ele sabe e todos ele os vive filmes. Fazendo referência a filmes clássicos de terror. Só que ele pesa na mão, tipo, naquela hora da festa, que tá todo mundo na casa lá do... E a gente já fala dessa festa também. Que tá todo mundo lá na casa do amigo da Sidney, que eu não lembro o nome dele. Ele fica enchendo o saco, tipo, amigo, tá bom, tá todo mundo numa festa, para de ficar falando de filme de terror, isso é muito chato. Apesar de que talvez devesse ter ouvido ele, porque todo mundo faz tudo errado, né? Ninguém segue nada do que ele diz. Talvez devesse ter sido, né, prudente seguir um pouco o que ele disse. Começa que esses adolescentes são os responsáveis, tá? Estão assassinando e perseguindo adolescentes na cidade. A cidade coloca um toque de recolher. Qual a brilhante ideia que eles têm? Vamos fazer uma festa. Isso é outra coisa que eu quero falar. Que eu quero falar dessa festa. Porque tava esse toque de recolher, a Sidney tá ficando na casa dessa amiga dela, porque ela já foi atacada. E aí, o policial, irmão do amigo da Sidney, leva as duas, leva tanto a irmã dele quanto a Sidney pra festa. Cadê o toque de recolher? O que aconteceu? E a autoridade desse policial? Homem, essa hora era pra ele estar destruindo com essa festa. Pra ele chegar lá e dizer, mando de menor de idade que tá aí bebendo, vão pra casa. Chegou aqui a polícia, eu quero colocar todos vocês em casa. E aí tem toda a coisa, né, de que ele é policial, mas ele é mais novo. E aí ele não tem autoridade nenhuma com ninguém. E ainda tem a irmã dele que trata ele como um pateta que ele é. Aí, meu filho, pra quê? O que acontece quando junta um monte de adolescente numa casa e tem um assassino de adolescente à solta? Acontece um massacre, né? Basicamente. Acontece o óbvio.
E aí tem todos. Eu sou uma pessoa, né, muito medrosa. Gente, eu sou muito frouxa. Essas coisas de filme de terror, do assassino aparecendo do nada, a musiquinha de tensão, e as pessoas que abrem a porta, fecham a porta, aparece o assassino. Sabe? Essas cenas, elas batem muito em mim. Eu me assusto. Sim, também. De verdade. Tem gente que fica, mas nem dá. Meu querido, namorado de vez em quando fala, tipo, mas nem é tão de terror, mesmo que nem dá seja susto. Óbvio, essa aparição, que tem toda a preparação da cena, a música e tudo mais, mas mesmo assim eu me assusto, tipo, tô em pânico, eu me assustei algumas vezes, principalmente na cena da casa da Drew Barrymore e da Sidney também. Acho que foi um momento que tava um pouquinho mais tenso, então não tava tão ridículo. Porque depois nessa festa, os momentos em que o assassino aparece é muito ridículo. Ele vem tipo um fantasma, fazendo umas gracinhas, tipo assim, com aquela roupa horrorosa. Não, daí pra frente não tem mais como levar a sério. Daí pra frente tu só fica, meu Deus, mas quem é? E meu Deus, lá vai morrer mais um. E sabe, aí agora a gente vai começar a falar das pessoas que morreram, né? Tipo, morre a amiga da Sidney, acho que ela é uma das primeiras a morrer na garagem. Aquela cena deles dois brigando, ela brigando com o assassino, aquilo é muito tosco, parece briga do episódio de Chaves. Eu fiquei olhando, eu não acredito nisso, um assassino tá brigando desse jeito com um adolescente. E esse assassino, ele apanha muito. Que a Sidney dá nele, a amiga dela. E aí é muito estranho, porque depois a gente descobre, né, os assassinos, no caso são dois. A gente descobre quem eles são, e eles não aparecem com um hematoma, um roxo. E tipo, várias pessoas que morrem fazem os diabos com eles, e eles não aparecem com nada, não dão um sinal, assim. E sem contar que rola uma coisa meio sobrenatural. Tudo bem que são dois, né, eles conseguem meio que disfarçar. Mas é porque tem umas horas que tu fica... Principalmente nos próximos filmes, acho que nesse primeiro nem tanto, mas nos próximos filmes... Gente, fazem de tudo, atropelam, batem, jogam não sei da onde, e o assassino nunca morre. E no final a gente sempre descobre que é uma pessoa que tava ali no convívio da Sidney. Dos outros filmes, são dois assassinos também, ou eles passam a ser só uma pessoa? Alguns sim. Pera, acho que eu tô me confundindo. Tem uns que sim e outros que não. Tem uns que sim e outros que é só uma pessoa mesmo. E aí fica muito mais bizarro, porque ele aparece e desaparece do nada, ninguém... É muito louco isso. Enfim, aí voltando para o primeiro filme, pra festa. Falando na festa, né, e nesses amigos aí que são os assassinos, a gente ainda não sabe que é o namorado da Sidney e o amigo que era namorado da amiga dela. Tá difícil isso, porque eu não lembro os nomes, mas enfim. Eles dois são os assassinos. E aí é muito surreal o que acontece, porque ele tava brigado com a Sidney, porque ela tinha chamado a polícia quando invadiram a casa dela, e acusou ele de ser o assassino. E aí eles estavam meio tretados e tal, não estavam mais namorando. Até que ele aparece nessa festa, eles fazem as pazes e ela decide transar com ele. E dá a entender que é a primeira vez dela, eu acho. E assim, filme de terror básico, transou, morreu. Né? A gente já fica esperando até a Sidney morrer, porque é isso. Mas, gente, os traumas dessa menina, ela perdeu a mãe, aí a amiga dela morreu nessa festa, ela decide transar com o namorado dela, depois passa um tempo, tudo acontece e ela descobre que o namorado dela era assassino. Gente, coitada. Exatamente, coitada. Vamos até terminar de falar dessa festa, de toda essa parte dessa festa, que a gente vai eu vou já dar um a mais sobre os próximos filmes. E o como essa mulher precisava muito de terapia. Mas vamos lá. E aí, meio que aí rola isso. E eles lá no quarto. E uma festa inteira rolando no andar de baixo. Enfim, confusão. E o rapaz da locadora falando o tempo todo. Gente, não saiam só dando todas as dicas, né? E ninguém nem aí pra ele. Aí tem um momento que a repórter, né, chega e ela implanta uma câmera lá, só que a câmera tá com uma diferença de tempo, assim, do que tá acontecendo pro tempo da gravação. E aí, enfim, né, começa toda a situação de perseguição até que só sobram pouquíssimos personagens, e a Sidney finalmente descobre que tem dois assassinos e tal. E aí, trauma, coitada.
Ela descobre que tudo foi por conta da história da mãe dela também, que o rapaz ficou com raiva porque... porque a mãe dela ficava com o pai dele, né? E o pai dele foi embora. Esse é o motivo do namorado da Sidney, pra ele querer matar Deus e o mundo. Agora, o do amigo não fica muito claro, tipo, ele só é meio, sei lá, pombaleza e vai na corda do outro. Na onda do outro. Fica meio, tipo, mas amigo, por quê? Qual necessidade, né? Né? Aí fica, gente, terapia em vocês. Aí, enfim, né, coisa psicopata, né? Só precisava de um motivo. Eu achei maravilhoso quando a Sidney meio que ela começa a dar um joguinho com eles, porque tem isso também, né, dos assassinos ligarem, ficarem conversando com as pessoas e tentar fazer esse joguinho, tipo, qual é o seu filme de terror favorito? O que é bem tosco nessa parte. E aí ela começa a entrar no joguinho deles e do nada, quando ela vê, eles estão se esfaqueando, tipo, um matando o outro. E, enfim, tem toda essa situação que ela finalmente descobre e aí ela parte pra matar. Ainda tem isso, né, porque ela acaba matando em quase todos os filmes, se eu não me engano. É ela que mata o assassino no fim das contas. E, gente, coitada dessa mulher. E aí, ainda até a coisa de que o assassino morre, ela esfaqueia ele, ela faz de um tudo, e ele ainda levanta até ela tirar na cabeça pra ela poder realmente matar o desgraçado. Eu fico, gente, quanta dificuldade, como é que não morre. É a Mônica, né? É a repórter que atira na cabeça dele. É verdade. Ela aparece pra ajudar e aí elas meio que são obrigadas a fazer as pazes porque elas passaram por esse momento. Depois desse assassinato. Depois de um massacre, não sobrou ninguém naquela escola. Mentira, o menino chato dos filmes de terror ficou vivo. É verdade. Sobrou ele, o policial, que vai se estender por bastante tempo, a repórter e a Sidney, a grande protagonista sofrida. Ela ainda fica viva há bastante tempo, continua viva. Eu ficaria longe dessas pessoas. Olha, aí, enfim, o filme é isso. Mas vou aqui acrescentar um comentário sobre os outros filmes, tá? Que eu assisti no início desse ano, todos. Mas assim, gente, esta menina precisa escolher muito melhor os amigos dela. Porque na maioria dos filmes, o que acontece é que o assassino é uma pessoa próxima a ela. É um amigo, é alguém... E aí tu fica, mulher... Coitada, é muito trauma, né? E aí é muito doido, porque de novo, né? Todas as pessoas próximas a ela se comportam tais quais. E ela não desconfia de nada, né? Todos eles se comportam como psicopata, eles são todos estranhos. E aí a gente fica, ok, vamos ver qual desses estranhos vai ser o assassino dessa vez. E tem outra coisa, eu também jamais seria amiga dela. Porque todos os amigos dela que não são assassinos morrem. Todos. Nos outros filmes, ela continua na mesma cidade ou ela mudou de lugar? Ela muda. Ela vai mudando, mas o assassino vai atrás dela. Sempre aparece um assassino pra ir atrás dela, de qualquer jeito. Tem na verdade, eu acho que da universidade muda. E aí eu acho que os outros dois ela acaba voltando pra cidade. Claro, faz todo sentido voltar pro lugar. Que ela que já tentou assassinar ela 300 vezes, né? Faz todo Exatamente. E aí, mas não importa, tem um dos filmes que ela começa escondida, isolada. No meio do... De novo, né, coitada? No meio do mato. Mas assim, ela mora escondida, disfarçada, com um nome falso, pra que ela não seja encontrada, porque ela sabe que, né, ela não fala mais com ninguém. Ela só tem um cachorro, porque, né... Ela tem certeza que não vai matar ela não fala com ninguém, ela vive isolada justamente pra ninguém encontrar ela, porque qualquer pessoa pode ser um assassino. E mesmo assim encontram essa mulher, coitada, sinceramente. É muita gente se esforçando pra matar ela. Então, gente, basicamente é isso. Pra quem gosta desse tipo de filme, como eu, que tenho minhas exceções pra filmes de terror, esses eu gosto. Eu fiz uma maratona no início do ano, foi ótimo. Acho que assisti um por semana ou 2 por semana. Eu me diverti horrores, porque esse filme é uma grande loucura, uma grande palhaçada. E é muito legal ficar vendo e ficar criticando a Sidney, coitada. E os amigos dela. Eu acho que essa é a melhor parte, de assistir com galera e ficar reclamando dos personagens. Pra mim é a melhor coisa de filmes de terror. Pra mim é essa a dica que serve. Assista com alguém. Assista esse, assim, mais levinho, tipo Pânico. Ou Todo Mundo em Pânico. E assiste acompanhado, porque dá uns sustinhos, assim, de vez em quando. E
Eu me assustei, acho que se eu estivesse sozinha eu não teria continuado a assistir. Mas, tipo, eu tava assistindo com meu namorado, então a gente foi rindo e foi... E, nossa, foi assim, tipo, criticando esse filme do começo ao fim. Tipo, meu Deus, eu não acredito. A segurança dessa casa, essa menina, socorro. Exatamente. Gente, filmes de terror, todo mundo sabe minha regra. Eu até assisto. Contanto que eu não assisto sozinha. Sozinha eu não assisto jamais. E eu não te falei isso, que eu deixei pra falar na gravação. Quando terminei de assistir esse filme, eu fiquei assim, meu Deus, eu vou matar a Marina. Por que ela me fez perder meu tempo vendo isso? Ai, amiga, é tão divertido ficar criticando os personagens, é a coisa que eu mais gosto. Mas é sério, o final é maravilhoso, de tão ridículo, ele dá a volta, É sabe? muito bom. Ah, é muito bom, gente, é muito bom, é divertidíssimo. Assistam, vale muito a pena, é um bom entretenimento. Eu só não recomendo assistir sozinha, mas é porque, né, eu sou eu. Quem aí tem coragem, as pessoas corajosas que gostam, assistam sozinhas, tá bom? E acho que a gente tem que falar também das indicações que a gente vai deixar no Instagram. Isso, a gente vai deixar as indicações do Instagram, fiquem de olho aí. Pra filmes pra assistir no Halloween. Aí a gente vai fazer um mais de boa, levinho, pra quem quer assistir sozinho e tem medo. E a gente vai deixar um pra quem tem medo assistir acompanhado ou pra quem é muito corajoso. Já fiz minha lista, inclusive. A minha lista tá faltando colocar um filme. Mas aí eu vou terminar. E depois vocês vão descobrir quem é quem, né? Quem faz a lista do terror e quem faz a lista dos filmes bobinhos de Halloween, né? A minha tá pronta já. Daqui a pouco eu te mostro. É isso, gente. Até a próxima. Nosso próximo episódio é de Halloween ainda, mas é versão leve. Versão o filme que eu escolhi nesse caso. Exatamente. Tchau, Beijo, gente. Até a próxima. Tchau. Quer participar dessa fofoca? Segue a gente no @bobeiraspararefletir, no Instagram e no TikTok. E comenta no post do episódio. E não esqueça de indicar nosso podcast pros amigos.